Bom dia, irmãos. Eu confesso que não consigo deixar de sentir assim um certo borbulhar no estômago quando venho falar aqui. Eu aprendi, porque eu estudei canto, aprendi que esse nervosismo, esse borbulhar de estômago, era um certo sentido de responsabilidade e que nos ajuda a concentrar naquilo que vamos dizer. E, portanto, temos que potencializar isso para que... Estou a tentar potencializar isso para que os irmãos possam ouvir a mensagem também que Deus tem para nós hoje. E talvez porque estamos numa fase de transição na nossa igreja e bastante interessante perceber o que nós podemos fazer nesta fase de transição. Podemos sentir este nervoso, mas de facto é uma honra e é um privilégio poder falar sobre a Palavra de Deus. E isso, sem dúvida, é um dos maiores privilégios que podemos ter. E todos nós podemos ter esse privilégio. Ao contrário do que pensamos. Não são só as pessoas que pregam ou que vêm falar à frente que têm esse privilégio. Cada um de nós tem esse privilégio no seu dia-a-dia de poder ler a Palavra e falar sobre a Palavra. Eu não diria que só o privilégio, mas a obrigação de o fazer. E sobretudo de o fazer e de vivê-la no nosso dia-a-dia. E é nesse contexto que vamos abordar hoje um texto da epístola, da carta aos Filipenses. Entendermos que, antes de lermos o texto, que esta carta foi uma carta escrita por Paulo, é uma carta que tem um cariz mais pessoal. Se vocês virem e se lerem as cartas de Paulo, e é sempre interessante também, quando se faz um estudo de um texto, ler o contexto em que esse texto está, ler a carta toda, eventualmente perceber que há diferenças entre esta carta aos Filipenses, aos membros da igreja de Filipos, que é uma carta muito mais pessoal. É uma carta que foge um bocadinho ao tom de algumas cartas de Paulo. E, portanto, é uma carta que é escrita por pessoas que se amam mutuamente. Que se amam e que viviam em comunidade. Nós sabemos que a igreja de Filipos era uma igreja que cooperava com Paulo. Era uma igreja que se interessava com o trabalho de Paulo e que várias vezes mandou pessoas para saber como Paulo estava, para o apoiar no seu ministério. E Paulo não esteve muito tempo na igreja de Filipos. Ele passou por lá, mas não esteve muito tempo. No entanto, criou relações fortes com esta igreja. E a semana passada, a Débora esteve aqui a falar de comunidade. E é nessa comunidade de relações fortes que Paulo tinha com a igreja de Filipos que vamos ler o nosso texto de hoje. E tentar perceber o que é que Paulo dizia à igreja de Filipos, o que é que Paulo diz hoje à igreja da Febnis, o que é que Paulo diz hoje a cada um de nós, individualmente. Vamos ler Filipenses 3, a partir do verso 4, vamos ler depois do ponto final. Eu vou ler aqui na versão, eu tenho deixado tempo para abrir, Bíblia para Todos, que eu tenho a versão Ferreira de Almeida, mas vou ler naquela que a maioria das pessoas tem aqui na igreja. Pensei em ler no telemóvel, mas descobri que consigo procurar mais rápido na Bíblia do que propriamente no telemóvel. O telemóvel leva muito tempo às vezes a abrir. Vamos ler a partir do verso 4b até ao verso 14. A página é 1642, nesta aqui. Portanto, vamos ler Filipenses 3, a partir do final do verso 4 até ao versículo 14. Se alguém julga que pode confiar nisso, eu ainda tenho mais razões. Fui circuncidado ao 8º dia, sou judeu de nascimento, pertenço à tribo de Benjamim, sou descendente de hebreus. No que diz respeito à prática da lei, eu era fariseu.
e tão fanático que perseguia a Igreja. Quanto ao cumprimento daquilo que manda a lei, ninguém me podia repreender em nada. Mas todas essas coisas que eu julgava proveitosas, considero-as agora como prejudiciais para a causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como prejuízo, em comparação com o maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, desprezei tudo. Para ganhar Cristo e estar unido a Ele, considero isso tudo como lixo. Se vivo em comunhão com Deus, não é com base na minha própria justiça, que vem da lei, mas sim a que vem da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. O que eu desejo é conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos, chegando a ser como Ele na morte, com a esperança de alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não quer dizer que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas continuo a ver se o consigo, visto que para isso fui conquistado por Cristo. É certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso, mas faço uma coisa: esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado porque Tu nos dás a Tua palavra, Senhor. E é ela que nos pode ensinar, Senhor, o caminho a seguir, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós a entender o que Tu tens hoje para dizer-nos, Senhor. E que possamos, Senhor, acima de tudo, ler a Tua palavra, compreendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. É engraçado, estava-vos a dizer que a carta de Filipenses, era uma carta que traduzia a alegria que caracterizava a fé daquela comunidade. Mostra o amor que Paulo tinha por aquela comunidade. E vou-vos ler um texto que começa mal, não é? Começa com uma exortação às pessoas que estavam naquela igreja. E a pergunta é: a quem é que Paulo se estava a dirigir quando faz esta exortação? Para quem é esta indignação? Por que Paulo estava tão indignado? Provavelmente haveria grupos de pessoas, ou grupos, ou diferentes pessoas individuais que estavam a ameaçar a comunidade. Aquela comunidade que ele tanto amava, em que ele tinha tanta esperança também. Pensa se podiam ser judeus, ou grupos de cristãos que eram convertidos do judaísmo, que estivessem com as suas atitudes a prejudicar a comunidade. O que acontecia muitas vezes, e a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, havia às vezes nas igrejas a questão dos judeus, pelo facto de terem sempre cumprido a lei judaica, se considerarem superiores àqueles que vinham do paganismo, que não eram judeus e, portanto, não tinham cumprido a lei judaica. E, portanto, havia uma certa forma de orgulho. Eu sempre fui judeu, eu converti-me agora ao cristianismo, mas eu sempre cumpri a lei do Velho Testamento. E, portanto, isto podia estar a perturbar a comunidade, ao considerarem haver pessoas provavelmente superiores a outras, umas às outras. E, independentemente de quais foram os motivos que Paulo tem para escrever esta carta à Igreja de Filipos, havia, com certeza, grupos ou pessoas que estavam a ameaçar aquela comunidade. E Paulo estava preocupado. E como vemos, e vamos olhar também um pouco para a carta aos Filipenses, Paulo estava preocupado em manter aquela comunidade firme no Senhor.
Aliás, vemos no capítulo, em Filipenses 4:1, permanecei neste modo firmes no Senhor. E essa era a preocupação de Paulo, é que aquela comunidade ficasse firme no Senhor. Sabemos também que no contexto da carta dos Filipenses, Paulo queria encaminhar aquela igreja, queria dar um rumo, queria dar uma direção, um objetivo àquela igreja. E o objetivo grande que a gente vê ao longo de toda a carta aos Filipenses é que ele queria engrandecer, que a igreja e aquela comunidade e aquelas pessoas engrandecessem Cristo e que trabalhassem pela glória de Cristo. E esta radicalidade que Paulo tinha, encontramos na afirmação, logo no primeiro capítulo de Filipenses: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. No fundo, uma consagração absoluta ao ministério, uma consagração absoluta ao Cristo em que eles acreditavam. No fundo, Paulo estava, se calhar, a enfrentar, na igreja de Filipe, estava a enfrentar uma possível desintegração, uma certa falta de unidade no testemunho da comunidade. E vai exortá-los, e a gente sente aqui se lerem a carta aos Filipenses toda, vão perceber que aqui há um momento de alguma agressividade de Paulo a falar com a igreja de Filipos. E é engraçado e é curioso nós podemos pensar em que medida é que Paulo falaria hoje com a nossa igreja. Se ele falaria connosco, enquanto comunidade, ou quanto seres individuais, de uma forma tão agressiva, como falou com a igreja de Filipos, que ele tanto amava. Às vezes nós pensamos em nós não somos judeus, não cumprimos o Velho Testamento, mas muitos de nós, se calhar, nascemos na igreja. Eu nasci na igreja, eu só fui à maternidade para nascer, depois fui para a igreja, mais ou menos. A verdade é que muitas vezes nós, nas nossas igrejas, também temos alguma dificuldade em aceitar pessoas novas. Porque nós temos todo um historial de igreja que vem desde lá de que nascemos até hoje. E nós sempre cumprimos. Nós sempre viemos todos os domingos à igreja. Raramente faltamos. Eu falo por mim, não sei se falo por meio... para nós que vêm à igreja ao domingo, quando não vem já fica esquisito ficar em casa. Quantos de nós temos muita dificuldade em lidar com pessoas novas na igreja, em aceitar que outras pessoas possam ter o mesmo papel relevante na nossa igreja, sendo novas na fé. E é isto que Paulo, no fundo, também está a dizer. Toda a gente é importante naquela comunidade. E o passado não interessa. Nós cada dia temos que pensar de novo. Não podemos pensar e ficar ali sentados e pensar, eu sempre vim à igreja. Não tenho que fazer mais nada porque eu sempre vim à igreja. Eu sempre pertenci a esta comunidade. E quantas pessoas, eu lembro-me, eu posso dizer que quantas gerações de famílias crentes é que nós temos para trás? Eu sou de uma família protestante que é rara em Portugal, de 4ª geração. E às vezes damos demasiada relevância a isso. Porque temos pessoas que vêm de novo, que não têm família ou background protestante. E é um bocadinho, Paulo está a falar para nós, enquanto igreja. Está a falar para nós, enquanto objetivo, o que é que nós pretendemos enquanto comunidade. Não podemos deixar que estas coisas, que a tradição, que aquilo que nós achamos que já fazemos há milhares de dias e de anos, impeça-nos de aceitar outras pessoas. E de facto, Paulo vai se posicionar, e se nós lemos o texto, Paulo vai se posicionar como um judeu. Ele fez tudo o que era possível como judeu. E se formos ler o texto, vamos ver que ele foi circuncidado ao 8º dia, tal como está dito no Velho Testamento. Pertence ao povo de Israel, é da tribo de Benjamim. Ele chamava-se Saulo provavelmente por causa do rei Saúl, que era também da tribo de Benjamim.
E no texto aqui na versão de Ferreira de Almeida diz verdadeiro hebreu, ou hebreu de hebreus. Ou seja, o que isto significa, segundo alguns comentários que eu li, é que ele era, além de ser hebreu, ele ainda falava o hebraico. Muitos dos judeus naquela altura já não falavam hebraico. E ele ainda falava. Portanto, ele diferencia-se até de outros judeus que estavam na diáspora, que já não falavam a língua materna. E quanto à lei, o que é que ele era? A gente hoje desdenha dos fariseus, mas os fariseus eram aqueles que cumpriam a lei rigorosamente. Portanto, ele cumpria escrupulosamente aquilo que dizia o Antigo Testamento. E quanto ao zelo, eu estou a ler o que está na Bíblia. Perseguidor da igreja. Ele era tão certo daquilo que estava a fazer que foi perseguidor da igreja. E nós vemos isso. Eu podia-vos dar imensos textos da história de Paulo. E a maior parte de nós sabe a história de Paulo. Ele foi perseguidor da igreja. Ele matou pessoas. Ele fomentou a perseguição da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Paulo tinha sido fiel ao estilo de vida do Antigo Testamento. Fazia tudo, tal como a receita médica estava prescrito no Velho Testamento, ele fazia. E ele não diz que isso era mau. Até era louvável. Mas, no entanto, ele confiava nessa obediência. O problema é onde é que ele tinha o seu coração. Ele nessa altura, antes de se converter, ele confiava que era isso que o ia levar à salvação. E que era isso que o ia levar ao topo na sua vida. E o que é que ele vai dizer? Vemos aqui no versículo 7. E para mim era lucro. Isso considerei agora perda por causa de Cristo. Qual é o momento da viragem de Paulo? É quando ele se põe mediante Cristo. E ele vê Cristo e, portanto, tudo o que ele percebe, que está para trás, é lixo. Basicamente ele diz que é lixo. Não é que fosse mau, mas não tem significado. O coração dele não podia estar aí. Não podia estar naquilo que ele fazia para chegar lá. Tinha que estar em Cristo. E, portanto, ele vai rever a sua situação. Na vida cristã, somos chamados constantemente a ver o nosso rumo, a arrepender-nos e a voltarmos para Cristo. Há uma fase inicial que todos nós passamos. Estejamos há 20 anos na igreja, estejamos há uma semana na igreja. Todos nós nos temos que arrepender do nosso caminho e voltarmos para Cristo. Mas esse não é um processo único. É um processo constante de arrependimento. Porque nós, quando nos confrontamos com a imagem de Cristo e de quem é Cristo, temos que nos arrepender daquilo que fazemos. Temos que seguir o rumo. Percebemos isto no testemunho de Paulo e na sua conversão e ao longo do seu ministério. No fundo, não há verdadeira conversão sem arrependimento. E isto às vezes parece estranho, porque nós às vezes, quando nós fazemos a leitura orante, não é mais também do que nós nos confrontarmos com a palavra, nos arrependermos daquilo que estamos a fazer e voltarmos para Cristo. Seja onde for feita a leitura na Bíblia. A Bíblia tem sempre algum ensinamento e toda ela se centra em Cristo. E, portanto, a conversão que nós iniciamos tem que ser uma constante na nossa vida. Temos que nos reconhecer e deixar para trás aquilo que nos impede de ganhar a Cristo. Nos versículos 10 e 11, que lemos, podemos ver qual era o desejo de Paulo, sinteticamente, qual era o desejo de Paulo relativamente à sua vida. O primeiro ponto era conhecer a Cristo. Este era o desejo mais ardente, era o desejo que estava no fundo do coração de Paulo, conhecer a Cristo.
Eu não falo de um conhecimento intelectual. Nós, quando formos celebrar a ceia, nós sabemos em quem queremos, sabemos intelectualmente que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Mas temos que fazer mais do que isto. Tem que ser, este reconhecimento tem que vir de uma relação íntima com Deus, uma relação pessoal com Deus, de uma união com Cristo. E hoje, quando formos tomar a ceia, pensemos um pouco nisto. Vamos nos unir a Cristo e compreender o que é que Ele quer de nós. Experimentar o poder da sua ressurreição. Percebermos o que é que significa. Jesus não morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu o pecado, venceu o mal. E é nisto que nós nos baseamos, é no poder da ressurreição. Temos que tomar parte dos seus sofrimentos. Não quer dizer que a gente se tenha, como em certos países, se mutilar para tomar parte ou sentir o sofrimento de Cristo. Mas temos que perceber que esta caminhada é uma caminhada de procura, de ansiedade, de arrependimento, do desviar, voltar a tornar ao conhecimento de Cristo. Chegando a ser como Ele na morte, com esperança de alcançar a ressurreição de entre os mortos. E temos que compreender o que é que Paulo está a dizer nestes versículos, o que é que ele está a expressar. E quando olhamos, e vamos outra vez a Filipenses, aos capítulos anteriores de Filipenses, quando vemos aquele texto que toda a gente devia saber de cor, eu acho que muita gente sabe de cor, que é o exemplo de Cristo, que é tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É basicamente isto que nós somos exortados a fazer. Eu podia ler o resto, mas a maior parte vocês já sabem de cor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isto que Paulo está a referir aqui quando fala destes pontos. É esta descrição, no fundo, esta descrição de quem é Jesus, que nós também temos que fazer parte. E quando tomarmos a ceia hoje, temos que pensar nisto. Vemos que, isto no fundo é uma declaração de fé, uma declaração que faz um apelo à nossa relação com Cristo, à unidade e à humildade da Igreja na presença de Cristo. Paulo estava satisfeito com Jesus, mas não com a sua vida cristã. Muitas vezes estamos satisfeitos com a nossa vida cristã. E essa é a grande verdade. Porque nós nos comparamos uns aos outros. E nós, a vida cristã não pode ser comparada uns com os outros. Nós temos que nos centrar no alvo que é Cristo. Nós não desejamos, eu não desejo ser como nenhum irmão aqui da igreja. Eu desejo ser como Cristo. E é isso que a Bíblia nos exorta a fazer. A não nos compararmos uns com os outros, mas a procurarmos a glória de Cristo e a procurarmos sermos como Cristo. E por isso nós muitas vezes pomos a fasquia abaixo daquilo que nós podemos de facto fazer. Tanto pessoalmente como comunidade. Porque nos comparamos uns aos outros, a outras igrejas, a outros grupos. E isso não é o que Deus nos está a dizer para fazermos. Deus deu-nos o maior exemplo que podíamos ter. E que está descrito em Filipenses 2. E podemos pensar hoje, a quem é que Paulo se está a dirigir hoje? A mim, a ti, à nossa comunidade? Depois de Paulo reconhecer quais são os seus objetivos e qual é o seu desejo na caminhada e na sua vida com Cristo, o seu foco está em prosseguir e avançar. Não na expectativa da perfeição, que nós sabemos que será difícil, mas mantendo o foco terreno naquilo que está também para vir para nós. E vemos no versículo 12 até o 14 três coisas que nós precisamos de fazer para
atingirmos o alvo. Prossigo para conquistar. Uma busca constante. Temos que buscar continuamente. Nós que vimos à igreja, como falei, há muito tempo, se calhar já não nos damos conta. Nós todos os meninos vimos à igreja, vimos porque queremos buscar a Cristo. E isso tem que estar no nosso coração. O constante buscar este Cristo. Nós sabemos que na nossa vida temos altos e baixos, temos momentos muito complicados. Temos a promessa de Deus em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. E é isto que nós temos que procurar. Nós sabemos que isso acontece, temos que o buscar continuamente. Temos que necessariamente rever os nossos valores, rever a nossa vida constantemente. Se não era só preciso vir uma vez por ano à igreja, vinhamos no final do ano, fazíamos objetivos para o ano, daqui a um ano voltávamos a encontrar. Isso não era comunidade? Se calhar durante o ano íamos nos perder. Nós vimos à igreja com regularidade também para nos apoiarmos mutuamente, para procurarmos em comunidade o que é que Deus quer para cada um de nós, individualmente e como comunidade, nunca esquecendo que nós estamos numa comunidade que também deve buscar a Cristo e deve ser reflexo daquilo que Cristo é na vida de cada um. E há aqui um grande conselho de Paulo também: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Temos que esquecer aquilo que fica para trás. Paulo tinha uma mente renovada. Ele deixou para trás, esqueceu, abandonou o passado, porque a graça que Cristo traz, a graça de Jesus, transforma radicalmente o estilo de vida do crente, que passa e deve estar centrado em Cristo, centrado em Deus. E cada um de nós precisa de abandonar o seu passado. Nós ficamos muitas vezes agarrados, e isso vê-se muito nas nossas igrejas tradicionais, nós ficamos muito agarrados às coisas, porque era assim, porque nós costumávamos fazer assim. O que Paulo nos exorta é: deixem para trás tudo. Não fiquem agarrados ao passado. E também na nossa vida, às nossas frustrações, às nossas decepções. Quantas vezes nós estamos decepcionados com a vida? E tudo isso nos impede de viver plenamente esta relação com Cristo. O crescimento espiritual envolve esquecer o passado. E nós lemos hoje em Isaías, quando fizemos a leitura orante, exatamente isso. E esta é a versão Ferreira de Almeida: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Exatamente isso. Temos que esquecer o passado e perseguir. Porquê? Porque precisamos, como o versículo 14 diz, perseguir para o alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é conhecer a Cristo e viver mais e mais de acordo com o seu propósito. E será que estamos a avançar ou estamos a retroceder? Temos que pensar hoje nisso. Será que estamos a olhar para a frente e a ser usados por Deus? Ou estamos a olhar para trás e a viver no passado? Naquilo que era e que já não vai ser? Mas nós, estou a ler Hebreus 10, 39, mas nós não somos dos que voltam para trás e se perdem. Pelo contrário, somos dos que continuam firmes na fé que nos levará à salvação. É exatamente isso que nós temos que fazer. Nós não somos daqueles, e temos que afirmar isto enquanto pessoas, enquanto membros desta igreja, enquanto comunidade. Nós não somos daqueles que voltamos para trás. Nós somos aqueles que continuamos firmes na fé e que nos vai levar à salvação. E já estou quase a terminar. O objetivo de Paulo era ser fiel a Cristo e cumprir as metas que Deus lhe propôs para o seu reino, esquecendo tudo o que ficava para trás. E eu vou só fazer aqui um parênteses, que li uma história esta semana e depois não voltei a conseguir encontrá-la num jornal, de uma criança, um rapaz adolescente, que morreu, um dos refugiados que morreu no Mediterrâneo, e fizeram uma autópsia há pouco tempo. Houve alguém que fez uma autópsia,
E ele, no bolso dele, trazia as notas, a caderneta escolar, porque ele achava que, chegando à Europa, aquela caderneta lhe havia de abrir portas daquilo tudo que ele tinha feito antes. E todos nós sabemos que provavelmente era uma ilusão para aquele adolescente, para aquela criança. E às vezes nós também vivemos um bocadinho com a nossa caderneta espiritual. E achamos que essa caderneta espiritual que tem lá as notas boas, as presenças na igreja, as participações nas atividades da igreja, os donativos, aquilo que eu dei ao outro, aquilo que eu fiz pelo meu irmão na fé, que isso nos vai transportar e que nos vai dar portas abertas. Mas não é isso que nos traz as portas abertas. É a maneira como nós buscamos a glória de Cristo. Porque muitas vezes a caderneta representa aquilo que nós achamos que somos. E é na relação com Cristo que nós vamos chegar à meta. Precisamos deixar o que nos impede para alcançar o alvo. Avançar deixando as coisas passadas. Prosseguir na direção de Deus, que nos foi revelado através de Cristo. E com certeza, e essa é uma das promessas que temos, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Está em Filipenses 1:6. Isto tudo são versos de Filipenses. E sabemos que nesta caminhada também não estamos sozinhos. E quando lerem o capítulo 4 de Filipenses também é interessante ler-se. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu leio outra vez. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que consigamos, como igreja, prosseguir para o alvo, como comunidade, individualmente, e como igreja, como comunidade. E sabemos que temos a paz também que Deus nos dá. Amém.